Estamos de volta e olha só, flexibilidade, conforto, rotina sem um trânsito exaustivo são algumas das vantagens do home office. Mas passando quase 2 anos desde o início da pandemia, já começaram a surgir nos consultórios médicos pacientes com dores por todo o corpo por causa de uma postura que não é a correta. Então, vamos endireitar a postura, que hoje nós vamos bater um papo com a fisioterapeuta Daniele Rodrigues, justamente para a gente falar sobre posturas. Daniele, já começando, eu queria saber de você quais são aí os principais problemas que podem ser acarretados por causa de uma postura errada no dia a dia. Boa tarde, Luan. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. E assim, são diversos as consequências de uma má postura. Igual você comentou do home office, em relação ao trabalho em casa, algumas pessoas se adaptaram bem, têm uma mesa correta, altura do computador, cadeira, apoio, tudo. Outras pessoas não. Então, se adaptou ao ambiente da casa, muitas pessoas às vezes trabalham no sofá, em uma má postura, e, consequentemente, sobrecarrega a musculatura e isso gera dor por fadiga muscular. Aí, associando a falta de atividade física, tem consequências como um sono ruim, diminuindo a qualidade de vida e, consequentemente, o trabalho. Também você sente, a dor atrapalha em diversos fatores. Então, quando associa ao home office, ao trabalho, você reduz esse seu rendimento também. Então, é importante uma boa postura no dia a dia e também no sono. E essa dor aí, muitas vezes a gente tem uma dor nas costas, acha que é algum problema e muitas vezes é a postura, né? Às vezes ficar no celular, no computador, tudo isso afeta o corpo inteiro, não é mesmo? Sim, a maioria afeta, a maioria dessas dores são musculares. Por exemplo, as pessoas às vezes acham que trabalhar em pé é ruim para a lombar, só que trabalhar sentado é muito pior, porque em pé você está mantendo a sua musculatura contraída. Agora, ao sentar, você relaxa. Então, todo o peso do seu corpo vai para a lombar, que é a queixa principal da maioria dos pacientes. E quando você vai fazer uma avaliação, você encontra fraqueza muscular nessa região também. Quando eu era adolescente, meus pais pegaram muito no meu pé, principalmente, porque eu sempre andava encurvado. E eles me ensinaram uma técnica que era olhar para o espelho toda vez que eu passasse por uma vitrine para eu poder corrigir, porque daí eu via como eu estava feio, eu estava encurvado. E hoje em dia os adolescentes, eles estão tendo esse cuidado com a postura ou eles estão deixando um pouco de lado isso? Os pais também estão cuidando disso? Os pais cuidam bastante, só que assim, a postura é como as pessoas falarem, eu sou torta. É muito comum isso. Dani, eu sempre tô numa má postura. Só que a boa postura não é assim, eu vou começar a ficar reta agora e vou ficar. Não, a boa postura é a constância. É você manter uma boa postura, sem você perceber, você relaxa, logo você percebe e volta para a postura novamente. Isso é a constância vira um hábito. E nós temos já o hábito de ficar em uma má postura, principalmente pelo uso do celular. Em relação aos adolescentes, é comum você ver os adolescentes carregando a mochila só por um lado da alça. Isso é péssimo, porque aumenta a curvatura, isso pode gerar problemas. A escoliose é muito comum em adolescentes e tudo isso é por conta da postura. Então é importante essa educação postural desde o início. Hoje em dia a procura no consultório, no caso, ela é maior por pessoas já adultas com esses problemas de postura ou está aumentando também entre os jovens? Entre os jovens também. Eu tenho pacientes de 14 anos de idade, de 15, de 20, de todas as idades, mas assim, muitas pessoas imaginam que eu atendo mais idoso, e não é. É muito mais jovens do que idosos. A faixa maior é entre 25 e 35 anos, que eu atendo. Em algum Isso por dor, isso, uma dor crônica, não é uma dor assim, ai, Dani, essa semana eu comecei a sentir. Você vai perguntar, a pessoa não lembra quando começou a sentir dor. E atenção também, por causa dos estudos, isso influencia nessas. Influencia. Influencia muito, assim, principalmente porque aí vem o emocional, aquela preocupação, aquela ansiedade, aí você sobrecarrega mais ainda, passa muito tempo sentada. É comum você ver adolescentes estudando na cama, uma péssima posição, cansa, vai debruçando, debruçando, cada vez você está
mais inclinado. E isso aumenta a curvatura e isso sobrecarrega o seu corpo todo. Toda a sua estrutura sobrecarrega, pensando em membro superior, inferior e coluna. No caso das mulheres, os seios também podem dificultar, né, nessa questão da postura. Isso tem tratamento? Como é que funciona? No caso, em relação à postura, hoje em dia tem diversas técnicas. Tem o RPG, que é a Reeducação Postural Global, que é um pouco mais antigo. Agora, o que está mais em alta é o Pilates, por ser mais dinâmico. Tem indicação para qualquer idade, desde o adolescente até o idoso. Então, assim, eu não trabalho com Pilates, mas eu tenho vários fisioterapeutas que eu sempre indico o Pilates. Então, assim, você iniciando na sua adolescência, isso vai virar um hábito e futuramente você não vai precisar se corrigir. Porque já vai, é um hábito seu, é um costume seu. Se você ficar torto, você vai achar estranho. E as pessoas se acostumaram, Luan, a ficar torta. É comum, chega na clínica, a pessoa tá assim. Aí eu vou, arrumo certinho ali na pessoa. A pessoa fala, Dani, eu tô reta agora. Eu falo, agora você está em uma boa postura. Dani, eu tô me sentindo todo torto. Isso é muito comum, porque as pessoas se acostumaram com uma má postura. E ficar com a postura correta às vezes dói, né? Fadiga músculo, por fraqueza. Por isso é importante a atividade física, Luan. Em casos mais extremos, o que a gente estava comentando das mulheres, tem cirurgias também? O governo ajuda nisso? Como é que funciona? Sim, tem cirurgias. O governo ele faz essa cirurgia de redução de mama por conta da curvatura da coluna. Então, assim, por conta do peso, vai ficando cada vez mais inclinado. Pensando assim, você vê adolescentes com uma mama maior hoje em dia, então pensa uma adolescente de 15 anos, como que vai estar aos 50, 80 anos? Porque por mais que ela corrija a postura, tem o outro fator que é o peso da mama. Dani, eu já vi muito em sites, principalmente de vendas, aqueles coletes para ajudar na postura, que garante que você vai sentar corretamente, você vai andar corretamente. Isso realmente funciona e é um investimento viável? Depende, Luan. Eu não tenho o hábito de indicar coletes, assim, por conta própria, nem estabilizadores de articulação, porque o nosso corpo, ele foi feito para estabilizar a articulação, ele foi feito para manter a postura. Então, se você não está conseguindo manter essa boa postura, é por uma fraqueza ou uma disfunção em alguma região, então precisa e tem tratamento. Não é algo que você fala, eu tô me sentindo que eu não tô numa boa postura, eu vou ficar assim para sempre. Não tem tratamento e é importante buscar um fisioterapeuta. E as pessoas acreditam que o fisioterapeuta, ele atende só pós-cirúrgico ou mais a reabilitação em relação a pacientes neurológicos. E não, hoje em dia, o meu principal objetivo é a prevenção. Eu atendo diversos atletas para evitar lesão. Então, assim, as pessoas buscam a fisioterapia antes. E várias pessoas chegam no consultório e nem imaginam. Fala, Dani, eu não sabia que a fisioterapia tratava isso. E trata. Então, assim, as pessoas elas precisam se educar nessa relação para buscar a prevenção desde o início. Até porque tem relação igual à escoliose, um exemplo, que é uma curvatura normalmente em S, na coluna vertebral. É hereditário. Outras curvaturas também. Então, se os seus pais tiveram, você também tem chance de ter. Então, você tem que ter uma atenção redobrada. Para os pais que estão nos acompanhando, existe uma idade mínima aí que já é bom já começar a reparar isso nas crianças ou já começar a consultar com o fisioterapeuta para já ir corrigindo isso? Não tem idade. Quanto antes, melhor. Pensa que aquele pico de crescimento, normalmente aos 12, 13 anos, ali começa a acontecer diversas disfunções. Então, é importante já começar a tratar nessa fase ou antes. E os próprios adolescentes não reparam, é normalmente os pais. Esses adolescentes que eu atendo são os pais que trazem. Eu já atendo os pais já conhecem a importância da fisioterapia, por conta disso traz os filhos. Dani, a gente vai encerrando, mas antes eu queria que você deixasse as redes sociais. Como é que as pessoas podem fazer para encontrar você, para tirar dúvidas, conversar? Como é que pode te encontrar? Eu vou passar meu Instagram, é @fisio.daniele.rodrigues, e posso passar meu contato também. É 99710
4653. Muito obrigado.